O telencéfalo compreende os dois hemisférios cerebrais e a lâmina terminal situada na porção anterior do terceiro ventrículo. Os dois hemisférios cerebrais são unidos por uma larga faixa de fibras comissurais, o corpo caloso. Os hemisférios cerebrais são separados pela fissura longitudinal. Eles englobam os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. Cada hemisfério cerebral possui 3 polos: o polo frontal, o polo occipital, o polo temporal e 3 faces: a face lateral, ou também conhecida como convexidade, a face medial e a face inferior ou basal. A superfície cerebral apresenta várias depressões denominadas sulcos, que delimitam os giros cerebrais. A existência dos sulcos permite um considerável aumento da superfície sem grande aumento do volume cerebral, e 2/3 da área ocupada pelo córtex cerebral estão escondidos nos sulcos. Face lateral. Na face lateral ou convexa, que é a maior das faces cerebrais, relacionando-se com todos os ossos que compõem a abóbada craniana, encontram-se os 2 sulcos constantes mais importantes dos hemisférios cerebrais. Identificam-se em sua superfície o sulco lateral, ou sulco de Sylvius, que separa o lobo temporal, situado inferiormente do lobo frontal, e parietal, situado superiormente. Ele se divide em ramos anterior, ascendente e posterior. O sulco central, ou sulco de Rolando, profundo e geralmente contínuo, iniciando-se na face medial do hemisfério, dirigindo-se anterior e inferiormente. Ele separa o lobo frontal do lobo parietal e é ladeado por 2 giros paralelos: o giro pré-central, relacionado à motricidade, e o giro pós-central, relacionado à sensibilidade. Podemos identificar na face dorsolateral 4 dos 5 lóbulos cerebrais. São eles: lobos frontal, temporal, parietal e occipital. Lobo frontal. Identificamos na sua superfície 3 sulcos principais: sulco pré-central, sulco frontal superior e sulco frontal inferior. O sulco pré-central é paralelo ao sulco central. Entre o sulco pré-central e o sulco central, identificamos o giro pré-central, onde se localiza a principal área motora do cérebro. Da porção mais superior do sulco pré-central, origina-se o sulco frontal superior, que se dirige anteriormente com trajeto anterior. Da porção mais inferior do sulco pré-central, origina-se o sulco frontal inferior, com trajeto anterior e inferior, paralelo ao sulco frontal superior. Acima do sulco frontal superior, identificamos o giro frontal superior. Entre os sulcos frontal superior e frontal inferior está o giro frontal médio. O giro frontal médio está situado lateralmente ao giro do cíngulo, na face medial, e são separados por substância branca que compõe o centro semioval. Inferiormente ao sulco frontal inferior, identificamos o giro frontal inferior. Este último é subdividido pelos ramos anterior e ascendente do sulco lateral em 3 partes no sentido antero-posterior: parte orbital, parte triangular e parte opercular. A primeira situa-se abaixo do ramo anterior,
a segunda entre o ramo anterior e o ramo ascendente, e a última parte entre o ramo ascendente e o sulco pré-central. As porções triangular e opercular do giro frontal inferior do hemisfério cerebral esquerdo são denominadas área da fala de Broca, e aí se localizam, na maioria dos indivíduos, a área de expressão da linguagem no cérebro. Lobo temporal. Identificamos o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. O sulco temporal superior origina-se próximo ao polo temporal e dirige-se paralelamente ao ramo posterior do sulco lateral, terminando no lobo parietal. Entre os sulcos lateral de Sylvius e o sulco temporal superior, identificamos o giro temporal superior. Na porção final do sulco temporal superior, o giro angular, uma estrutura parietal curvada em torno da porção final e ascendente do sulco temporal superior. Entre os sulcos temporal superior e sulco temporal inferior, identificamos o giro temporal médio. Ao nível do giro temporal médio, encontra-se o corno temporal do ventrículo lateral. Inferiormente ao sulco temporal inferior, identificamos o giro temporal inferior, localizado entre este sulco e o sulco occipito temporal, na face inferior do lobo temporal. Afastando-se os lábios do sulco lateral, aparece seu assoalho, que é a parte do giro temporal superior. A porção posterior deste assoalho é atravessada pelos giros temporais transversos, dos quais o mais evidente é o giro temporal transverso anterior, ou giro de Resch, onde se localiza a área primária de audição. Este giro relaciona-se superiormente com o giro pós-central do lobo parietal. Lobo parietal. Os limites do lobo parietal na face lateral são anteriormente pelo sulco central, superiormente a fissura interhemisférica, inferolateralmente pelo sulco lateral, posteriormente por uma linha que une a fissura parieto-occipital à incisura pré-occipital. Identificamos o sulco pós-central e o sulco intraparietal. Entre o sulco central e pós-central fica o giro pós-central, onde se localiza a área somestésica ou área primária de sensibilidade. O sulco intraparietal separa o lóbulo parietal superior do lóbulo parietal inferior. Neste último, identificamos o giro supramarginal e o giro angular. O giro supramarginal está localizado na margem posterior da terminação do sulco de Sylvius, circundando o mesmo, e o giro angular, ligeiramente posterior e inferior, circundando a margem posterior do sulco temporal superior. Lobo occipital. Identificamos a incisura pré-occipital, inferiormente a projeção da fissura parieto-occipital e o sulco occipital lateral, horizontal, que muitas vezes é inconstante, e divide o lobo occipital em giro occipital superior e inferior. A sutura lambdoide se junta à sutura sagital na porção interna da junção parieto-occipital. Lobo da ínsula. Afastando-se os lábios do sulco lateral, evidencia-se o lobo da ínsula. Identificamos nesse lobo o sulco circular da ínsula e o sulco central da ínsula,
que possui uma projeção paralela ao sulco central e separa os giros curtos, localizados anteriormente do giro longo da ínsula, situado posteriormente ao sulco central da ínsula.